Fala, Render People, tudo bom, gente? Sejam muito bem-vindos ao treinamento Render Mind, gente. Eu preparei esse curso com muito carinho. Eu depositei nele toda a minha experiência aí de 20 anos trabalhando no mercado de renderização, tá? De verdade, eu não escondi nada. Eu entreguei o jogo como prometi na hora que eu falei sobre o curso para você, porque o meu intuito é realmente ajudar o maior número de pessoas possível, tá? Eu posso falar de boca cheia, eu já repeti isso e venho repetindo, então desculpa se você já ouviu isso, mas é a verdade. A renderização mudou a minha vida, tá, gente? Eu saí de um dos bairros mais humildes daqui da cidadezinha de Blumenau, e hoje eu tenho essa empresa, esse estúdio com quase 40 artistas, tenho meu próprio apartamento, minha casa na praia, as coisas todas que eu adquiri, tudo por conta da renderização, tá? E eu quero que você consiga realizar os sonhos, seja eles quais forem, seja você conseguir morar num outro país de repente e trabalhar fazendo freela para algum estúdio, seja você morar na cidade onde você mora, mas atendendo clientes de grandes cidades, seja você melhorando a qualidade da apresentação dos seus próprios projetos e assim fechando muito mais projetos, tá bom? Impactando o seu cliente de verdade, seja você querendo realmente criar o seu estúdio, tá, gente? Porque o RenderMind ele vai abranger todas essas etapas, realmente vai desde a parte que eu vou começar agora, que é o módulo 0, começar a introduzir esses softwares para vocês, vai passar por toda a parte técnica e artística, a gente vai navegar por toda a prática e depois também a parte de processos, marketing, como você vai ganhar dinheiro com tudo isso que eu vou te ensinar, tá bom, gente? Eu não tenho problema nenhum em você montar o seu estúdio. Muita gente fala assim até, poxa, André, mas qual é a vantagem que você tem em ensinar as pessoas a criarem estúdios que vão ser seu concorrente? Eu já tenho bastante tempo no mercado para dizer isso com toda clareza. Eu conheço donos de vários estúdios no Brasil e eles não são concorrentes. Por quê? Porque o mercado é muito, muito grande. Nem que eu quisesse eu daria conta de atender todo mundo, tá? E cada vez que eu ensino, eu aprendo também. Isso aqui foi só uma breve introdução para falar o que está por vir nesse curso. Eu estou muito animado para compartilhar tudo isso com você e eu espero que você goste, tá, gente? Vamos então para a próxima aula e eu vou ensinar vocês nas próximas aulas, em seguida, como você vai baixar o 3D Studio Max, vai baixar o Corona e daí a gente vai abrir eles para você conhecer eles pela primeira vez, ou se você já teve uma certa familiaridade ali com eles, eu vou explicar melhor cada detalhe. Tá bom, gente? Muito bem-vindo, obrigado e continue aqui comigo. Vamos para a próxima aula. Então, gente, continuando aqui, primeiro eu quero explicar que nesse curso, no RenderMind, todas as técnicas que eu for utilizar aqui, você pode utilizar em qualquer software. É óbvio que as ferramentas que eu vou utilizar dentro dos softwares que eu vou mostrar para vocês, talvez estejam em lugares diferentes, com outro nome dentro do software que você usa. Por isso, eu recomendo fortemente que você sim utilize o 3D Studio Max e o Corona, porque vai ficar muito mais fácil você me acompanhar e muito mais fácil de você alcançar o resultado que a gente está fazendo aqui. Mas quero lhe dizer que tem muita gente que entrou para o RenderMind e até pessoas que nunca entraram para o RenderMind, mas assistem os meus vídeos no YouTube e chegaram a resultados incríveis utilizando realmente a base da técnica que eu mostro nos meus vídeos, tá? Então eu recebo diariamente imagens de direct no Instagram geralmente ou por e-mail das pessoas. Olha, André, eu consegui fazer essa imagem assistindo tal vídeo teu. Eu não uso os softwares que tu usa, mas é muito incrível como eu consigo utilizar as técnicas que você ensina dentro do software que eu uso. Então,
Às vezes, se você já é familiarizado com algum software, já domina ele e quer aprender um novo software como o Max e o Corona, mas quer também continuar utilizando ele, o que você já usa para alguma coisa, não tem problema, tá? Mas vamos lá. O que é o 3D Studio Max e o que é o Corona? Para ficar bem claro, o 3D Studio Max ele é um software 3D. Tá? Quando a gente fala um software 3D, é onde a gente vai ter dentro dele a cena em 3D, é onde a gente vai construir as coisas em 3D ou importar modelos em 3D. É onde a gente vai visualizar os vetores, é onde a gente vai visualizar os volumes para depois poder texturizar, iluminar e renderizar, tá? Então, ele é a base de tudo. Assim como nós temos o 3D Studio Max, a gente tem, por exemplo, o SketchUp. Você conhece o SketchUp, muito provavelmente. E o SketchUp também é um software 3D. Acontece que ele é muito, muito, muito mais limitado, né? Ele tem muito menos ferramentas e muito menos possibilidades de fazer coisas incríveis, tá? Então ele é realmente bem limitado, o SketchUp. Mas ele também é um software 3D, porque você abre ele, você tem o modelo 3D dentro dele lá, você mexe, você extruda, você move, você modifica aqueles objetos. Então, essa comparação mais ou menos. Tem gente que utiliza um software chamado Maya, tem o Blender, tem o Cinema 4D e tantos outros softwares 3D, tá? Então, ele é a nossa base, tá? E daí, o que é o Corona Renderer? O Corona, ele é um motor de renderização. É ele que vai interpretar, tá? Ele vai interpretar tudo que está dentro desse software 3D e vai renderizar. Então, um motor de renderização é um software que traduz o que a gente coloca de informação dentro do software 3D em imagem ou em vídeo. Então, quando a gente está dentro do software 3D, é lá dentro dele que a gente vai colocar a textura, é lá dentro dele que a gente vai criar as luzes e o motor de renderização vai fazer o quê? Vai calcular essa luz, como ela vai rebater naquele objeto, como vai ser a sombra, como vão ser os reflexos. E esse motor de renderização vai calcular tudo isso que a gente vai dizer lá dentro do software e vai traduzir numa imagem. Então, é basicamente isso. O software 3D, a gente tem objetos 3D lá sem ser renderizado, o motor de renderização interpreta aquilo e tira uma imagem, tá? Então a gente precisa dessas duas coisas para renderizar. Se for comparar, a gente pode dizer que o Corona, por exemplo, é o V-Ray que vai dentro do SketchUp. Então eu estou falando isso porque eu sei que muita gente usa o SketchUp e renderiza com o V-Ray. Então o V-Ray também é um motor de renderização. Inclusive é um motor de renderização que eu utilizei durante muito tempo. Eu utilizei quase 15 anos da minha vida, eu utilizei o V-Ray. E ele é um ótimo renderizador e chega no mesmo resultado do Corona, tá, gente? Mas, na minha opinião, o Corona chega muito mais rápido e muito mais intuitivamente. É muito mais fácil de usar o Corona, por isso que eu comecei a trabalhar com ele. E o resultado, como ele chega mais rápido, o que acontece? Eu estou trabalhando 1 hora dentro do Corona, ajustando algumas coisas, eu já consegui um trabalho muito legal. Se eu me dedicar mais 1 hora a ele, eu consigo tirar um negócio impressionante, entendeu? Enquanto no V-Ray, talvez eu trabalharia 2, 3 horas no V-Ray para conseguir um trabalho muito legal. E eu teria que gastar mais 3, 4 horas. E daí a gente já está cansado, já está na hora de ir embora. Então o arquivo fica por aquilo mesmo. Então, de verdade, é por isso que a gente consegue arrancar mais do Corona, na minha opinião, tá? Então é isso, só para comparar, o Corona e o V-Ray são a mesmíssima coisa. Lembrando que o Corona, ele utiliza a CPU para renderizar, igual ao V-Ray. O que é CPU? É o seu processador. Então você tem que ter um computador que tenha um processador bom. Quanto melhor o seu processador, mais rápido você vai renderizar a imagem. Diferente, por exemplo, de um Lumion. Um Lumion, ele usa a placa de vídeo para renderizar. É uma renderização em GPU, né? Então o que acontece? Quanto melhor a sua placa de vídeo, mais rápido é o seu render no Lumion, por exemplo, tá? Então, só para saber que a gente precisa aqui, para fazer esse curso, a gente precisa de um bom processador, porque ele que vai
dar a força aí para o seu render sair mais rápido ou mais devagar, tá bom, gente? Então é isso, acho que eu falei aqui brevemente, a gente vai falar muito mais sobre isso no decorrer desse módulo, para vocês poderem entender bem certinho, e se tiverem alguma dúvida, não deixe de perguntar no nosso suporte, tá? A gente tem um grupo do Telegram, se você não está lá ainda, veja aqui na sala de aula, tem um link para você participar, é a maneira mais rápida e eficiente de você tirar suas dúvidas, tá? E depois a gente continua tendo o suporte no nosso e-mail contato@underalencar.com ou suporte@underalencar.com. É só você mandar um e-mail e a gente também te responde, tá, gente? Vamos lá, então eu falei aqui um pouco de 3D Studio Max, um pouco de Corona para você entender mais ou menos, ou pelo menos o básico, o que é isso, o que é 3D Max e o que é Corona. Vamos para a próxima aula.